aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou professor de língua inglesa. Antes de partirmos para o vídeo dessa semana, eu gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Trazer esse vídeo com as correções dos exercícios não é uma tarefa muito fácil. Eu tenho que fazer a correção, gravar a voz, gravar o vídeo, editar as imagens, editar o vídeo e isso leva vários dias. Então, em troca, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like nesse vídeo e comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dessas aulas. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, onde eu posto diversas outras dicas de inglês. No vídeo dessa semana, nós vamos fazer a correção da terceira semana do PET de volume 5 de inglês. Vamos ver então como estão os exercícios dessa semana. Exercícios do segundo ano. Começamos os exercícios dessa semana com um texto sobre o reino de Axan. Para entendermos melhor os exercícios, eu traduzi o texto para vocês. Vamos ver a tradução. Durante o mesmo período em que o Império Romano se ergueu e caiu, o influente reino de Axan dominou partes do que hoje é a Eritreia e o norte da Etiópia. Surpreendentemente, pouco se sabe sobre a origem de Axan, mas nos séculos 2 e 3 d.C. era um rolo compressor de comércio, cujo ouro e marfim tornavam-no um elo vital entre a Europa antiga e o extremo Oriente. O reino tinha um roteiro escrito, conhecido como Ge'ez, um dos primeiros a surgir na África, e desenvolveu um estilo arquitetônico distinto que envolveu a construção de enormes obeliscos de pedra, alguns dos quais tinham mais de 30 metros de altura. Por causa de sua aliança política e militar com os bizantinos, o império deixou seu legado religioso que ainda existe hoje na forma da Igreja Ortodoxa Etíope. Agora vamos aos exercícios. Número 1. Ao ler a parte 4, semana 1, o que você achou mais interessante sobre o reino de Axan? Eu achei super interessante saber que eles tinham um estilo arquitetônico distinto, que envolvia a construção de enormes obeliscos de pedra e que alguns deles tinham mais de 30 metros de altura. Número 2. Em que momento histórico houve a expansão nesse reino? Segundo o texto, durante o mesmo período que o Império Romano cresceu e caiu, o influente reino de Axan dominou parte do que hoje é a Eritreia e o norte da Etiópia, expandindo assim o seu reino. Número 3. O que se sabe sobre esse reino a partir dos séculos 2 e 3 d.C.? Sabe-se que nos séculos 2 e 3, este reino era um rolo compressor de comércio, principalmente de ouro e marfim, o que o tornava um elo vital entre a Europa antiga e o extremo Oriente. Número 4. Na leitura do texto, encontramos indícios de que existem algumas características distintivas acerca das produções intelectuais desse reino. Que características são essas? Observe as menções no texto sobre o Ge'ez, a arquitetura, a construção em pedras e o legado na religião. Como notamos a partir dos dados no texto, este reino parecia ser muito desenvolvido nas questões intelectuais. Possuíam conhecimento amplo em linguagens, o que podemos notar pelo Ge'ez, e seu conhecimento matemático era elevado, como podemos notar através da sua arquitetura. Além disso, seu legado religioso existe até hoje, na forma da Igreja Ortodoxa Etíope. Agora vamos para o texto de parte 5, The Mali Empire. Vamos ver a sua tradução. A fundação do Império de Mali data dos anos 1200, quando um governante chamado Sundiata Keita, às vezes chamado de Rei Leão, liderou uma revolta contra o rei de Sosso e uniu seus súditos em um novo estado. Sob Keita e seus sucessores, o império aumentou seu domínio sobre uma grande parte da África Ocidental e enriqueceu com o comércio. Suas cidades mais importantes
eram Djenné e Timbuktu, ambas famosas por suas elaboradas mesquitas e escolas islâmicas. Uma dessas instituições, a Universidade Sankore de Timbuktu, incluía uma biblioteca com cerca de 700 mil manuscritos. O Império do Mali acabou se desintegrando no século XVI, mas em seu auge foi uma das joias do continente africano e era conhecido em todo o mundo por sua riqueza e luxo. Um conto lendário sobre as riquezas do reino diz respeito ao governante Mansa Musa, que fez uma escala no Egito durante uma peregrinação no século XIV a Meca. De acordo com fontes contemporâneas, Musa distribuiu tanto ouro durante sua visita que fez com que seu valor despencasse nos mercados egípcios por vários anos. Agora que já vimos a tradução do texto, vamos às perguntas. Número 1. Como se deu a fundação e a ascensão do Império Mali? A fundação do Império Mali data dos anos 1200, quando um governante chamado Sundiata Keita, às vezes chamado de Rei Leão, liderou uma revolta contra o rei de Sosso e uniu seus súditos em um novo estado. Número 2. Por qual motivo as cidades mencionadas são reconhecidas? Suas cidades mais importantes eram Djenné e Timbuktu, ambas famosas por suas elaboradas mesquitas e escolas islâmicas. Número 3. O que aprendemos sobre o progresso desse império na área educacional? Como vimos, as suas cidades mais importantes eram famosas por suas escolas islâmicas, e uma dessas instituições, a Universidade Sankore de Timbuktu, incluía uma biblioteca com cerca de 700 mil manuscritos. Isso mostra que neste reino a área educacional parecia ser muito importante. Número 4. O que se destaca no auge desse reino? Em seu auge, o reino foi uma das joias do continente africano e era conhecido em todo o mundo por sua riqueza e luxo. Número 5. O texto apresenta um conto sobre o rei Musa e o impacto da desvalorização do ouro no mercado egípcio. Interprete e narre essa história para um amigo por meio de um parágrafo. Você sabia que existe um conto lendário sobre as riquezas do reino? Esse conto diz respeito ao governante Mansa Musa, que visitou o Egito durante uma peregrinação no século XIV a Meca. De acordo com fontes contemporâneas, Musa distribuiu tanto ouro durante a sua visita que fez com que seu valor despencasse nos mercados egípcios por vários anos. Imagina só a quantidade de ouro necessária para que isso acontecesse. Desse modo, encerramos os exercícios dessa semana. Espero ter ajudado a todos vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!